Olá, vamos conversar mais sobre as cartas de Paulo aos Tessalonicenses e vamos fazer isso agora a partir da segunda carta que ele escreveu à igreja de Tessalônica. Como nós comentamos no vídeo anterior, Paulo escreveu, quando estava em Corinto, uma carta para aquela igreja para trabalhar o tema da escatologia. Ele trabalhou outros temas, é verdade, não tem só escatologia na primeira carta aos Tessalonicenses, mas talvez o assunto teológico mais substancial e significativo da carta seja justamente escatologia, a parousia, a volta de Jesus. O que aconteceu é que, um ano depois, ele precisou escrever uma nova carta para aquela igreja. Ele está ainda em Corinto, ou retornou para aquela igreja, e dali ele escreve para a igreja, para os irmãos de Tessalônica, uma carta, e desta vez a metade da carta é usada para trabalhar o tema a volta de Jesus. Porque qual é a questão aqui na segunda carta aos Tessalonicenses? Aquela igreja aparentemente havia ultrapassado o grau de ansiedade regular de uma igreja com relação à volta de Jesus, a ponto de algumas pessoas estar afirmando que Jesus já teria voltado. Você encontra uma observação parecida com essa, a fala de Paulo acerca deste assunto, no início do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Então Paulo trabalha nesta carta a ideia da volta de Jesus numa perspectiva de protelação. O que ele quer agora é demonstrar para aquela igreja, para aqueles leitores, que Jesus ainda não voltou, porque antes que ele volte, algumas coisas precisam acontecer. Então são duas coisas basicamente que ele destaca na carta, que precisam acontecer para que Jesus retorne. A primeira delas é aquilo que nós chamamos de a apostasia. Então na carta há uma série de elementos que poderiam ser denominados em linhas gerais de apostasia. A iniquidade cresce, a oposição ao povo de Deus cresce, isso tudo poderia ser englobado pelo termo apostasia. Então a apostasia deve se manifestar, deve crescer, a ponto de gerar aquilo que, nos termos escatológicos, seria a última grande tribulação, grande perseguição ao povo de Deus. No contexto dessa última grande perseguição ou tribulação, fenômeno que aparentemente está presente desde Daniel, neste contexto, Paulo trabalha ainda uma outra figura que precisa se manifestar antes da volta de Jesus, que é o filho da iniquidade. Ele chama assim uma figura que Daniel já havia trabalhado, aparece também no sermão profético de Jesus e que alguns autores denominam de anticristo. Anticristo é aquela figura que no final dos tempos se levantaria contra o povo de Deus. Então, Paulo fala aqui, não usando a palavra anticristo, mas ele fala do tema, ele fala deste personagem por meio da expressão filho da iniquidade, homem da iniquidade. Nos termos paulinos, este personagem será derrotado por Cristo quando da sua volta. Então, se o personagem, se a figura ainda não havia se manifestado, Jesus Cristo não teria voltado, que é a ideia que Paulo quer combater nessa segunda carta aos Tessalonicenses. Então, por meio destes dois elementos, a apostasia barra grande tribulação, porque os dois fenômenos estão ligados, e a questão do homem da iniquidade, Paulo, na verdade, está dizendo para eles que eles devem ficar tranquilos, porque Jesus ainda não voltou e talvez demore um pouco mais para voltar, porque antes que estes elementos aconteçam, ele não voltará. É uma maneira de, em termos figurados, dizer, ele coloca água na fervura. Eles estavam com uma alta expectativa escatológica e esta alta expectativa escatológica atrapalhava a vida cotidiana da igreja. É difícil caminhar dentro dessa perspectiva exacerbada de fim do mundo. Então Paulo coloca água na fervura, acalma o coração dos crentes e diz, precisamos continuar caminhando, porque talvez a volta de Jesus demore um pouco mais do que imaginávamos algum tempo atrás. Então, por meio destes dois elementos, ele posterga a parousia. E os irmãos, então, poderiam continuar caminhando enquanto isso não acontecesse. Então, esta é uma reflexão que eu quero trazer para você a partir da segunda carta aos Tessalonicenses. Nós voltamos a trabalhar sobre este assunto numa outra oportunidade. Ficamos por aqui. Até uma próxima, se Deus quiser.